Então, o gráfico de uma função exponencial é aproximadamente desse jeito aqui. Ela passa pelo número 1 em y e ela continua crescendo indefinidamente. Vou colocar aqui uma seta de que ela continua crescendo. Esse seria o gráfico, por exemplo, da função exponencial f de x igual a elevado a x, onde essa constante a deve ser sempre maior que zero. Vamos supor que a fosse igual a 2. Então nós teríamos a função exponencial 2 elevado a x. Então, o que nós queremos saber agora é qual seria a derivada dessa função exponencial. Qual seria a cara das derivadas dessas funções exponenciais. Então, para isso, vamos trabalhar com essa função exponencial 2 elevado a x, por exemplo. Da definição de derivada, nós sabemos que a derivada dessa função aqui, por definição, deveria ser o limite quando h se aproxima de zero de f de... Vamos supor que nós queremos encontrar a derivada aqui quando x igual a zero. Então seria de 0 mais h menos f avaliado em zero, tudo dividido por h. Ou seja, o que nós estamos querendo fazer aqui é encontrar a inclinação da reta tangente nesse ponto aqui. Colocar em cor vermelho. Que tangencia o gráfico da função nesse ponto. Aqui. Está tangenciando num único ponto. Como essa função está sendo avaliada em 0 mais h, ou seja, 2 elevado, agora x é substituído por 0 mais h, elevado a 0 mais h, menos f de 0, 2 elevado a 0, tudo dividido por h. Esqueci aqui o limite, quando h se aproxima de 0. Então, na verdade, nós temos o seguinte, o limite quando h está perto de 0, de 2 elevado a h, 2 elevado a 0 seria 1 sobre h. Então nós chegamos nesse limite. Esse limite existe porque está aqui no gráfico, olha. Existe uma reta que tangencia o gráfico da função e essa reta aqui tem alguma inclinação. Só que por agora, para nós é complicado encontrar esse limite. Ok? Mais para frente já poderemos calcular ele, mas por agora ele é complicado para nós. Mas esse limite existe. Se eu não tenho ferramentas, por enquanto, por agora, para encontrar o valor desse limite, será que eu posso aproximar ele? Posso sim. Como? Então eu faria o seguinte, eu vou considerar essa função aqui, que aparece aqui, que vou chamar de g, por exemplo. Vou construir uma tabela. Aqui eu colocarei os valores de h e aqui colocarei os valores de g avaliado em h. Em que valores de h eu deveria analisar aqui? Olha, observa que o limite é quando h está muito perto de zero. Eu quero saber para onde que vai o valor dessa função aqui. E quem seria o número perto de zero? Tá, vamos com 0,1 testar. Esse negócio aqui, 2 elevado a h menos 1 sobre h. Utilizando uma calculadora, o valor será 0,718. Se eu continuar me aproximando de zero, o valor da função será, nesse caso, 0,696. Se ainda me aproximar mais da função, o valor vai para 0,693. Por outro lado, aqui eu peguei valores positivos de h, se aproximando de zero. Agora vou pegar valores negativos para ver o que acontece. Se eu pegar, por exemplo, menos 0,001, o valor da função fica 0,693. Se por outro lado for h está perto de zero pela esquerda, com valor de 0,01, o valor da função fica 0,691. E quando eu pegar o valor menos 0,1, fica o valor da função g 0,670. Então, quando h está perto de zero, que valores vocês escolheriam para a função?
Isso, 0,69. 69 ou 69,3 vamos escolher. Ok? Então, eu poderia falar aqui o seguinte, que esse limite está perto de 0,693. Olhando nessa tabela que nós construímos aqui. Então, foi o seguinte, eu queria analisar a derivada dessa função exponencial, mas eu não posso calcular esse limite ainda, porque não temos as ferramentas para calcular esse limite por agora. Meu interesse é saber se eu consigo me aproximar pelo menos a algum valor. Para isso, nós construímos uma tabela e coloquei valores de h próximos de zero, para ver para onde vai essa função. E aqui analisamos que quando h está próximo de zero, o valor da função ele vai para, ou se aproxima de 0,693. Ok? Então, já poderia ter uma ideia de que esse limite seria algum valor perto desse cara aqui. Mas ainda assim, nós conseguimos o valor aproximado, mas seria bom saber como nós encontramos a derivada desse cara aqui. Se nós temos uma função exponencial, quaisquer, a elevado a x, vou colocar aqui como definição, tá? Para nós poder utilizar a partir de agora para frente. Definição, derivada de funções exponenciais. Observa aqui, se nós temos uma função exponencial, onde s é maior que zero, a derivada para nós será da seguinte maneira. Eu escrevo esse cara aqui na derivada. Eu escrevo a elevado a x e multiplico esse cara pelo logaritmo neperiano por ln de a. E essa será a derivada para nós de todas as funções exponenciais. Por exemplo, se a fosse igual a 2, nós temos essa função exponencial, 2 elevado a x. Então, gente, me ajudem aqui. Qual seria a derivada dessa função exponencial? Seria 2 ln de 2. Beleza, essa seria a derivada. Tudo bem. Lembrando do exemplo que nós fizemos aqui, nós queríamos aproximar a derivada quando x igual a zero. Ou seja, nós aproximamos o valor da derivada em x igual a zero. E isso ficou aproximado por esse valor, 0,693. Lembrando que essa função era 2 elevado a x. Então aqui. Essa aqui é nossa aproximação da derivada. Vamos comparar com o valor real. Então, para comparar, olha, vou fazer x igual a zero. Então, avaliando em zero, aqui daria f', quando x igual a zero, seria 2 elevado a zero, multiplicando ln de 2. Nós sabemos que 2 elevado a zero é 1. Então, na verdade, ficaria apenas ln de 2. E utilizando calculadora, ln de 2 será 0,69314 e assim por diante. Então, olha, compara essa derivada aqui com a aproximação que nós fizemos utilizando uma tabela. Estávamos perto, entre aspas, certo? Conseguimos um valor aproximado bom para essa derivada aí. Vamos agora olhar na função exponencial, essa aqui. Então, utilizando a fórmula, a derivada dessa função exponencial seria e elevado a x multiplicado por ln de e. Mas tem uma coisa aqui, uma propriedade de logaritmo, que ln de e é igual a 1. Se ln de e é igual a 1, eu sei que esse cara aqui é 1. Portanto, ficaria apenas e elevado a x. Então, nos livros sempre aparece que a derivada da função exponencial é ela mesma. Então, é devido a isso. Se nós temos, então, essa função exponencial, a derivada dela será, utilizando a fórmula, nós conseguimos encontrar a expressão dela, é ela mesma. Para essa aqui, quando a base é e, quando a igual a e, nesse caso, a derivada dela é ela mesma.